por que o Senhor chamaria você para o serviço? Quando eu me refiro a serviço, eu estou falando do serviço na igreja, o serviço eclesiástico, mas eu estou falando também em termos gerais, o serviço a partir do chamado que cada um de nós tem. Se nós somos, uma vez que somos discípulos de Cristo, uma vez que somos servos do Senhor Jesus Cristo, então o Senhor nos chamou para uma obra específica, para cada um de nós. Talvez como pai, como mãe, como filho, talvez aí como um profissional liberal, enfim, cada um tem um chamado específico. E a pergunta é: por que o Senhor nos chamaria? Né? Já pensou sobre isso? Imagina que uma grande companhia, deixa eu citar aqui um exemplo, talvez o Google, né? Ele está selecionando novos profissionais e você fica sabendo disso e aí manda o seu currículo. E a pergunta é: por que que essa empresa iria então selecionar exatamente você? Por quê? Por que escolheria então você para fazer aquele serviço que essa empresa gostaria que fosse feito? Né? Bem, existem várias variantes nisso aí, né? Vários fatores envolvidos. Ah, obviamente, a questão profissional, a qualificação profissional, formação, a experiência, né? As habilidades que se tem, habilidades em termos de comunicação, habilidades em termos de trabalho em equipe e etc. Né? Essas são, então, aí normalmente o que se requer aí de um profissional, de alguém que está sendo selecionado aí para servir numa determinada empresa, num determinado serviço, em termos gerais. Então a pergunta é: por que o Senhor chamaria você para o serviço? Bem, esses termos, né, de qualificação, performance, produtividade, né, habilidade em gerenciamento de equipe, capacidade em termos de comunicação e até mesmo aí em idiomas, né, a experiência internacional, tudo isso então é levado em conta, mas será que o Senhor, e tudo isso é levado em conta aí no nosso mundo, na sociedade atual. Mas será que o Senhor, ele considera isso também na hora de nos chamar, na hora de nos selecionar, nos escolher para um serviço específico, seja como pastor, como eu mencionei, ou como missionário, ou como até mesmo aí alguém que vai fazer aconselhamento na igreja? O que que o Senhor leva em consideração? E aí, então, eu gostaria de convidá-lo para abrir comigo o Evangelho de Marcos, no De Frente com o Texto. Esse é o meu canal no YouTube, lá nós temos feito exposições bíblicas. Nós terminamos agora de estudar o Evangelho inteiro de Marcos. E estudando o Evangelho de Marcos, nós percebemos de uma maneira muito patente como Marcos retrata os discípulos de Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Você já percebeu isso? É bem interessante. Esse é o meu convite para você hoje, ok? Para olharmos aqui as qualificações dos discípulos e tentarmos entender por que Jesus chamou aqueles discípulos especialmente, os apóstolos, os 12, né? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 13. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu não vou expor esse texto específico, nós vamos andar pelo Evangelho de Marcos. Mas nós vamos ler inicialmente esse texto para observarmos aqui a ocasião do chamado dos 12, né? Marcos capítulo 3, verso 13, diz assim: Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e estes foram até ele.
Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Então, esses são os 12 apóstolos que Jesus chamou. E aí vamos ver aqui o perfil desses 12 apóstolos ao longo do Evangelho de Marcos. Vamos lá? Vamos comigo? Vamos juntos. Olha só. Em primeiro lugar, os discípulos, esses 12 apóstolos, eles eram propensos a não entender nada das palavras de Jesus. Você já observou isso? É muito interessante. Em várias ocasiões, o evangelista Marcos traz essa informação para a gente. Por exemplo, capítulo 4, verso 13. Lá na parábola, Jesus conta a parábola, então, do semeador, e aí os discípulos não entenderam nada. E aí, olha o que Jesus fala para eles. Capítulo 4, verso 13. Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Jesus, então, dá uma dura nele. Peraí, vocês não estão entendendo? Né? No capítulo 7, no verso 18, a mesma coisa. É quando Jesus ele está exortando os fariseus, escribas, líderes religiosos da época, por conta da sua religiosidade quanto à questão do que eles levantaram, né, de lavar as mãos. Os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições. E aí Jesus então os exorta quanto ao legalismo, né? E aí os discípulos de Jesus, eles demonstram também não entender nada do que Jesus está dizendo. Olha lá o capítulo 7, verso 18. Jesus fala: assim também vós estáis sem entendimento. Então, por diversas vezes, os discípulos de Jesus não entendiam o que Jesus estava dizendo, estava explicando para eles, embora Jesus fosse aí um mestre dos mestres, né? Uma outra coisa é que os discípulos, em muitas ocasiões, estavam com o coração endurecido. Por exemplo, lá no capítulo 6, no verso 52, né, quando Jesus ele anda sobre o mar, né, e diz Marcos, então, no capítulo 6, verso 52, que os discípulos de Jesus estavam amedrontados. Eles não tinham compreendido o milagre anterior, que foi o milagre dos pães, né, a multiplicação dos pães e peixes, e eles não entenderam. E aí Marcos vai dizer, capítulo 6, verso 52, olha só, o seu coração estava endurecido. Capítulo 8, verso 17, Marcos vai dizer a mesma coisa. Quando Jesus, então, ele fala para que os discípulos tivessem cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes, né? E aí eles interpretam erroneamente Jesus, achando que eles estavam falando, que Jesus estava falando isso, porque eles não tinham levado pão, né? E aí Jesus ele diz o seguinte: para que razoais isso? Não tendes pão? Como assim? Não considerastes, não compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Então eles não entendiam o ensino de Jesus, eles tinham o coração endurecido. Além disso, eles eram sujeitos a surtos de falta de fé, né? E angústias associadas a isso, como, por exemplo, covardia, né? Dúvida, muito medo. Né? Esse é o perfil que Marcos está traçando aqui dos discípulos. Né? Em Marcos capítulo 4, quando Jesus, novamente, né, ele anda sobre o mar, Jesus, ele exorta os seus discípulos, ele diz assim, por que vocês estão temerosos? E aí relaciona isso com falta de fé. Como não tendes fé?
E aí eles sentiram um grande temor, né? É muito interessante. Então, várias vezes, quando Jesus caminha sobre as águas, né? Quando os discípulos, Jesus está no monte, né, com Pedro, Tiago e João, e desce, os discípulos estão temerosos porque eles não conseguiam expulsar o demônio, e eles não conseguiram, por quê? Falta de fé em Jesus Cristo, né? E, Marcos 10 também é uma ocasião, né, quando eles estavam subindo para Jerusalém, né, diz Marcos que eles seguiam Jesus cobertos de temor. Temor do quê? Temor de serem mortos junto com Jesus, né? Então, esses são os discípulos de Jesus retratados pelo Evangelho de Marcos. E Marcos não fica por aí, tem mais. Vamos lá, vamos acompanhar. Olha só, eles gostavam também de ter a primazia em relação aos outros, né? A de se sobressair em relação aos membros da própria equipe, né? Lá em Marcos, no capítulo 9, tem a discussão, né? Quem é o maior? E é isso que eles estavam discutindo, né? Marcos, no capítulo 10, logo depois em que Jesus explica a sua missão, Jesus explica então que sim, ele era o Cristo, ele é o Filho de Deus, mas ele não veio para dominar, ele veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então ele seria morto, ele seria maltratado, ele sofreria então nas mãos aí dos líderes. Jesus está falando, está explicando isso, né? E aí, o que Tiago e João pede para Jesus? Lembra disso? Senhor, atende o nosso pedido. A gente quer que o Senhor nos permita sentar um na tua direita, um à tua esquerda, na tua glória. Imagina. Então, o pedido deles para Jesus, né? Mesmo já no final do ministério, quando Jesus está prestes a morrer na cruz, tem a última ceia e Jesus diz que tinha um traidor entre eles, e a resposta de Pedro e todos os outros também acompanharam Pedro e, e concordaram com o que Pedro disse. Ele vai dizer: Senhor, eu não, ainda que todos o abandonem, eu jamais te abandonarei, né? Então, olha só aí a arrogância, o orgulho, então, desses discípulos de Jesus, né? Os discípulos também, além de tudo isso, tem mais, viu, gente? Você aguenta rir, olha só. Eles eram propensos ao exclusivismo, né? Por exemplo, lá no capítulo 9, no verso 38, João vai dizer o seguinte: Senhor, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, mas ele não nos segue. O Senhor quer que a gente proíba, a gente vá lá falar com ele, proíba ele de falar isso? Né? Isso estava mostrando aí o exclusivismo dos discípulos, né? Na ocasião também, no capítulo 10, quando as crianças vão até Jesus, e eles afastam as crianças de Jesus, né? E por fim, os discípulos, absolutamente, eles não eram proativos, não mesmo, né? Por exemplo, quando a mulher com fluxo de sangue toca Jesus e Jesus pergunta: quem me tocou? Eles ficaram atônitos, peraí, foram até irônicos com Jesus, né? Como assim o Senhor pergunta quem te tocou? Né? Marcos 6, Jesus então os está provocando, não é, a fé, com a relação à multidão, e ele fala: e aí, gente, quem que vai dar, como que a gente vai dar comida para esse pessoal, para essa multidão?
E aí os discípulos, eles se respondem, peraí, a gente consegue fazer isso? A gente deve dar comida, a gente consegue, tem condições de dar comida para essa multidão inteira? Né? Onde é que a gente vai comprar pão para alimentar essa multidão toda? Né? Quando Jesus explica sua missão, eles simplesmente não sabem, em várias ocasiões, eles não sabem o que fazer e não têm atitude nenhuma em relação a isso. Né? Queridos, esse é o perfil que Marcos traz dos discípulos. Se você olha para os apóstolos, olhava para os apóstolos de Jesus e os achava então super-heróis, campeões da fé, olha o que o Evangelho de Marcos, inspirado pelo Espírito Santo, está retratando esses discípulos, esses apóstolos de Jesus. E aí eu pergunto, você contrataria essa equipe? Você selecionaria então esses candidatos à sua equipe? O que você acha? Eu não. Eu não, eu com certeza não selecionaria. Mas olha só, em Atos capítulo 1, os cristãos, eles são um pequeno grupo que está com medo, temeroso, escondido em uma pequena rua, pequena casa, em pequena rua, em uma pequena vila de um subúrbio de Jerusalém. Assim começa Atos capítulo 1. Agora, você já viu o final de Atos? Como é que termina? Paulo está preso, mas ele está pregando o evangelho. E quando chegamos a esse ponto, a gente percebe que o evangelho chegou a toda a Palestina. O evangelho chegou à Ásia, o que hoje é a Turquia. O evangelho chegou à Europa, inclusive ao centro do mundo daquela época, Roma. Não é? Paulo estava preso em Roma. Então, são 20 anos aí, em média, que separam Atos 1 do final do livro de Atos e mostram uma expansão exponencial do cristianismo que começa daqueles 12 discípulos. Incrível, você não acha? Como assim? Deus usou pessoas improváveis. Gente, com isso, eu preciso mencionar um alerta aqui, antes da gente dar continuidade. Eu não estou dizendo que a capacitação não é importante, não estou dizendo que aprimoramento não é importante, eu não estou dizendo que você buscar crescer nas habilidades que Deus te deu não seja importante. Não é disso que a gente está falando. O que eu estou dizendo é que as bases para o chamado não são os mesmos critérios que nós usamos. As bases para o chamado que Deus nos faz não são as mesmas bases, não são os mesmos critérios que o mundo, que a nossa sociedade tem. Né? E aí a pergunta então que se segue é: por que então será que o Evangelho de Marcos ele busca retratar os apóstolos dessa forma? Primeiro, porque corresponde à verdade. Né? Em primeiro lugar, é isso aí. Isso corresponde à verdade quanto aos apóstolos de Jesus. Mas vamos tentar entender um pouquinho além disso. Né? Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que Jesus veio para quem? Jesus veio para pecadores. Lá em Marcos, no capítulo 2, no verso 17, né, que é o contexto exatamente do texto que nós lemos inicialmente, do capítulo 3, do chamado dos apóstolos. Aqui no capítulo 2, verso 17, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Jesus, então, ele chama para a salvação pecadores. Ele fala isso diante do legalismo, então, dos líderes religiosos daquele momento, né? E então ele chama aqueles para a salvação e ele continua chamando pessoas assim para o serviço, né? Essa é a mesma base para o chamado ao serviço do Senhor. Ele não chama pessoas perfeitas. Ele não chama para o pastorado pessoas perfeitas. Ele não chama para ser missionários pessoas perfeitas. Ele não chama para ser conselheiros pessoas perfeitas. Ele chama pecadores, né? Jesus, ele continua o mesmo que nos chamou antes da nossa conversão e mesmo na ocasião depois da salvação, da nossa conversão, o Senhor continua chamando pessoas como nós, pessoas imperfeitas. Em segundo lugar, no texto que nós lemos, né, veja aí, capítulo 3, Marcos capítulo 3, né, a gente precisa entender o seguinte: a glória, Jesus chama pessoas assim porque a glória é dele, né? E aí a gente percebe que Jesus não cumpriu a sua missão porque ele tinha uma super equipe. Jesus, ele não foi obediente ao Pai, Jesus, ele não cumpriu cabalmente, perfeitamente, completamente, em obediência ao Pai, a sua missão, não foi porque a sua equipe era top, não foi porque a sua equipe era de pessoas que eram super proativos, pessoas que o auxiliavam, que o ajudavam a seguir adiante. Ao contrário, ao contrário. Em muitas ocasiões, os discípulos eles eram uma tentação para Jesus. Quando Jesus, por exemplo, no capítulo 8 de Marcos, quando ele explica a sua missão, logo em seguida, quando Pedro confessa ao Senhor, né? Jesus ele pergunta: quem de vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: Senhor, tu és o Cristo, né? E aí então, logo em seguida, Jesus ele passa a explicar a sua missão. Olha, eu vim para morrer, eu vim para dar a minha vida, né? Qual foi a reação de Pedro? Você lembra? Senhor, tem dó de ti. Senhor, olha, isso não pode acontecer com o Senhor, não. Isso não vai acontecer, não. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Para trás de mim, Satanás. Não que Pedro estava endemoniado naquele momento, não é isso. É que Pedro, agindo daquela forma, ele estava agindo como Satanás, ou seja, a palavra Satanás significa adversário. Então Pedro estava agindo como adversário de Deus. Então perceba, até mesmo a equipe de Jesus, os discípulos de Jesus, eles, em algumas ocasiões, eles eram uma tentação para Jesus. Não é? Acontece que Jesus os usou e, e cumpriu a missão, a sua missão, morrendo por eles, morrendo por pecadores como eles, como eu, como você, né? Então a glória é de Jesus, né? É bem interessante no texto que nós lemos, no capítulo 3, verso 19, que Jesus chama até mesmo Judas Iscariotes. E diz o texto aqui que o traiu. Jesus, desde o chamado de Judas, ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ainda assim o chamou, não é? Para que a missão fosse cumprida. No verso 14, é interessante aqui que aqui a gente vê que a capacidade vem de Jesus e não daqueles que foram chamados. Olha só. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Perceba que antes de Jesus enviar para pregar, os discípulos foram chamados para estar
com eles, com Jesus, né? É isso, então, que vai capacitá-los para a missão. Lá no capítulo 4 de Atos, no verso 13, quando os discípulos de Jesus, Pedro e João, alguns desses que são chamados aqui no capítulo 3 de Marcos, né? Quando eles foram presos e foram intimados diante do Sinédrio, né? Diz o texto o seguinte, olha só. Então eles quem? O Sinédrio, os líderes, né? Religiosos, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, é Jesus, é Cristo que nos capacita inteiramente para o chamado que ele nos faz. Uma outra coisa que a obra de Deus, ela é desenvolvida mais em termos de serviço do que de desempenho, performance e governo. Lembre-se bem disso, né? Jesus, quando ele nomeia aqui no capítulo 3 ainda, né, no texto que nós lemos, no verso 15, no verso 14 ele fala, designou 12 para que estivesse com ele e os enviasse a pregar. Então, os enviaria para quê? Para pregar e depois, para que tivesse autoridade para expulsar demônios, né? E para curar, ok? Desculpa. Então, perceba o seguinte, pregar, curar, expulsar demônios, tudo isso não tem a ver com poder, com domínio, mas tem a ver com serviço. Servir a Cristo como embaixador de Cristo e servir aqueles que estão recebendo a palavra, que estão recebendo uma cura, que estão recebendo libertação dos demônios, né? Então, é, o, a natureza aqui do chamado é em relação ao serviço, né? É exatamente isso que Jesus vai falar no capítulo 10, no verso 42 de Marcos. Ele vai explicar que o seguinte, vocês sabem que os que julgam vocês, os que são príncipes entre vocês, eles usam de autoridade sobre vocês. Mas entre vocês não será assim. Antes, qualquer entre vós quiser ser grande, seja o servo. E qualquer dentre vós quiser ser o primeiro, que seja servo de todos, né? Por quê? Porque o próprio Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, ele não veio para ser servido, mas sim para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, a natureza do chamado que Deus nos faz é o serviço, né? Servir a Ele e servir ao próximo. Uma outra coisa, porque os discípulos são retratados dessa forma no Evangelho de Marcos, é que a gente precisa lembrar que no serviço cristão não existem heróis. O único herói, o verdadeiro herói, nosso verdadeiro campeão, é Jesus Cristo. Quando Marcos ele escreve esse evangelho, a igreja, e provavelmente aí na década de 60, né, a igreja já estava estabelecida. Os discípulos, os apóstolos já haviam plantado várias igrejas e a igreja sofria a grande tentação de idolatrar os apóstolos, idolatrar os apóstolos de Jesus, assim como nós temos a tentação, né? Nós olhamos hoje aí para fulano de tal, aquele pastor famoso, midiático, aquele muito conhecido, nós temos a tentação também de idolatrar esses homens. Então, o Evangelho de Marcos, ele nos lembra que eram gente como a gente. Eram pessoas também suscetíveis também a medo, temores, a ansiedades, as suas fragilidades, né?
O apóstolo Paulo ele vai dizer isso com todas as letras, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 7. Ele vai dizer: nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja de nós, mas de Deus. Né? Tesouro em vasos de barro. Nós somos esse vaso de barro. Né? Nós somos esse barro, mas carregamos um grande tesouro, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, sim, nós somos... aqueles homens são gente como a gente. Né? E, por fim, os seguidores de Jesus, Marcos retratou dessa forma, intencionalmente retratou dessa forma os discípulos de Jesus, porque os seguidores de Jesus precisam ter um conceito correto de si mesmos. Né? No capítulo 14 de Marcos, no verso 27 a 29, diz assim: E disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E aí, o que Pedro disse? Ainda que todos se escandalizem, Senhor, eu jamais me escandalizarei. Né? Olha a visão que Pedro tinha de si mesmo. Quantas vezes nós mesmos temos essa visão? Ah, fulano de tal pisa na bola. Eu? Jamais. Né? Aquele lá cometeu tal coisa. Eu? Nunca, jamais farei isso. Ah, se eu tivesse servindo daquela forma, eu estaria agindo de uma outra forma muito diferente. Eu jamais. Né? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que nós somos vasos de barro. Nós precisamos nos lembrar todos os dias da nossa fragilidade, que o Senhor ele nos salvou por meio da sua graça e ele nos chamou também por causa da sua graça. Ele nos chamou para o serviço também por causa da sua graça e não por conta do nosso mérito. Querido, seja lá qual for o chamado que Deus deu para você, talvez como pastor, como missionário, ou mesmo como um pai, como uma mãe, como é importante o chamado de uma mãe no seu lar, para a sua família, não é? Seja lá qual for o chamado que Deus deu para você, você precisa se lembrar que você é vaso de barro, né? Você é pecador que foi chamado pelo Senhor por meio da sua graça, da graça dele, né? Que a glória então pertence somente a Jesus. E a capacidade, sim, a capacidade vem dele. O mérito é dele, porque a capacidade é dele, e não sua, não minha. A obra de Deus, ela é desenvolvida em termos, então, de serviço, né? E não de autoglorificação. Né? Não existem heróis. Nosso único herói é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E por isso, então, por isso tudo, nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos e olhar sempre para o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante disso, a gente precisa pensar em algumas coisas. Em primeiro lugar, pense o seguinte: você tem sido bem-sucedido naquilo que o Senhor tem dado para você fazer? Amém. Dê glória a Deus. Né? Eu estava vendo uma reportagem esses dias com a minha esposa e o que me chamou a atenção foi uma senhora que estava saindo curada, então, do hospital. Ela foi curada do Covid-19. E a placa estava dizendo: eu venci o Covid. Né? Aquilo me chamou a atenção. A nossa natureza, a nossa tendência, gente,
é nunca dar a glória a Deus, né? Até mesmo quando a gente está entubado, inconsciente, e de repente surge do nada, a gente acha que foi a nossa própria capacidade. Não, é Deus que dá a vida, é Deus que nos dá os dons, é Deus que nos dá o talento, é Deus que nos dá a força, é Deus que nos dá absolutamente tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem de Deus. Então, se você tem sido bem-sucedido naquilo que o Senhor tem proposto para você, então não se orgulhe disso, dê a glória para Deus, ok? Uma outra coisa, os nossos fracassos. Você tem fracassado aí, de repente, na educação cristã do seu filho? De repente, você tem fracassado aí em como aconselhar biblicamente aquelas pessoas que vêm ao seu encontro? Querido, lembre-se o seguinte, os nossos fracassos, eles são uma boa oportunidade para nos lembrar de que nós devemos confiar somente no Senhor, né? Muitas vezes Deus, ele permite os nossos fracassos para que a gente lembre que a gente precisa depender mais dele. Uma outra coisa, diante dos desafios que nós temos no cumprimento da nossa missão, lembre-se então de confiar no Senhor Jesus Cristo. A capacidade é dele, os recursos são dele. Então, como que a gente busca esses recursos? É na palavra dele. É por isso que a gente está aqui todos os dias buscando a palavra, buscando entender mais, buscando compreender mais a palavra do Senhor, porque é a partir da palavra de Deus que nós temos a capacitação que ele nos dá para o serviço que ele nos dá, né? Por exemplo, quando um filho vem buscar conselho, o nosso conselho, em relação a uma determinada situação, de onde vem essa sabedoria? De onde vem a sabedoria que vai ajudar o nosso filho? Vem da palavra de Deus, né? Quando um marido vai conversar com a esposa, ou a esposa vai conversar com o marido a respeito de uma situação específica no casamento, de onde vem a sabedoria? A sabedoria necessária? A sabedoria, a partir de Provérbios, vem do temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é expresso por meio da palavra do Senhor, né? Então, querido, nós somos profundamente incapazes, assim como os discípulos de Jesus, somos incapazes de cumprir aquilo que o Senhor tem nos chamado. E é exatamente por isso que nós precisamos dele, mais dele, cada dia mais dele. Então, fica aí a palavra por hoje. Dependa mais do Senhor, no cumprimento da missão que ele te deu, né? Não são os seus próprios recursos, não são, então, os seus méritos, e sim a capacitação que vem dele, né? Você vai ter as condições a partir do poder dele, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer, escrevendo aos Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.